Este vídeo mostra como usar o ALER, teste rápido de filaríase. O teste rápido de filaríase é um teste diagnóstico recomendado pela OMS em pesquisas de avaliação da transmissão para todas as zonas onde a Borrelia bancrofti causa filaríase linfática. Cada kit FTS vem selado numa carteira individual contendo um teste rápido, um tabuleiro plástico e embalagem do dessecador. A caixa de 30 kits contém igualmente 32 micropipetas calibradas, vara de inserção do produto, ficha de procedimentos e etiquetas adesivas. A caixa não contém provisões. É necessário incluir lancetas, algodão, álcool, esfregão, luvas, lâminas, almofada absorvente, marcadores, saco de lixo, relógio ou cronómetro e fichas de registro. Existem algumas normas básicas a ter em conta ao usar o FTS. Os kits devem ser conservados a uma temperatura de 2 a 37 graus Celsius, de preferência a 4 graus Celsius. Os kits FTS nunca devem ser congelados. O kit FTS é estável até à data de expiração indicada na parte exterior do pacote, quando armazenado nos termos especificados. Os kits de teste fora do prazo não podem ser usados. Durante o teste, deve haver o cuidado de não expor a palmilha do teste a um calor intenso ou à incidência direta da luz solar por um tempo prolongado. Havendo disponibilidade, deve-se fazer o controle positivo, avaliando 2 palmilhas do teste em cada lote, antes de se partir para qualquer pesquisa no campo. As palmilhas a testar são retiradas de forma aleatória em diferentes caixas. Quantidades limitadas de testes para o controle positivo podem ser obtidas a partir do Filariasis Research Reagent Repository Center, ou do FR3. Para mais informações, consulte o website do FR3. O volume de controlos positivos usados na testagem de palmilhas de teste é o mesmo que o usado na testagem de amostras de sangue. Havendo disponibilidade, pode-se usar uma pipeta capaz de medir 75 microlitros de controlo. O controlo deve ser colocado na placa da amostra e deixar reagir durante 10 minutos. Na falta de pipeta calibrada, pode-se usar a micropipeta do kit. Os resultados devem ser interpretados e registados no exato 10º minuto. A data do teste é obrigatória como informação de registro. Havendo dúvida sobre o resultado, convida-se um segundo leitor para imediatamente ler na palmilha do teste. O controle positivo destina-se a mostrar resultado positivo fraco. A linha de teste que aparece pode ser bastante difusa. Se possível, procure sempre documentar os resultados por uma fotografia. Se ambas as palmilhas de teste acusarem negativo no teste do controlo, todo o lote não pode ser usado. Se os kits forem armazenados por mais de 2 meses sem serem usados, mas encontrando-se ainda dentro do prazo, mais 2 kits adicionais deverão passar pelo teste de controle da qualidade antes de serem usados na pesquisa. Se qualquer das palmilhas de teste apresentar resultado negativo, todo o lote de kits não deve ser usado. É importante montar e organizar-se para a recolha de sangue no banco de processamento antes de iniciar a coleta de amostras de sangue. O banco de recolha deve possuir uma superfície lisa para a realização adequada da FTS. Geralmente usa-se mesas e cadeiras cedidas pela escola ou pela comunidade durante a realização da pesquisa. O banco de serviço deve ser coberto por tecido absorvente. Em muitos casos, pratica-se a divisão de tarefas em termos de haver um grupo da recolha de sangue, outro das etiquetas, processamento de FTS e leitura de resultados. Neste caso, a pessoa que recolhe o sangue muitas vezes precisa de pressionar o dedo e fazer jorrar o sangue na micropipeta
entregando-a depois ao grupo responsável pela colocação de etiquetas e introdução do sangue na palmilha de teste, sendo esta daí passada para o grupo de leitura de FTS, responsável por observar o tempo de reação e confirmar o resultado do teste. Havendo vários grupos a realizarem cada um a sua tarefa, deve haver o cuidado de se montar uma banca apropriada capaz de lidar de forma sequenciada com o fluxo de trabalho. Os membros do grupo devem trabalhar lado a lado, mas com espaço suficiente para cada um levar a cabo a sua missão. Embora seja tecnicamente possível que cada pessoa realize o seu trabalho, recomenda-se que haja pelo menos 2 pessoas em cada grupo, de tal maneira que se possa ter alguém só para controlar o tempo e ler o resultado do teste. As componentes do kit devem ser conservadas à temperatura ambiente, 15 a 37 graus Celsius, antes do uso. Não se podem usar palmilhas de teste que apresentem bolsa de lâminas rompida ou danificada. A palmilha de teste deve permanecer no respectivo estojo até à altura do uso e as caixas de armazenamento devem ser conservadas em local seco. Durante a pesquisa pode-se abrir várias palmilhas ao mesmo tempo, mas sempre com o cuidado de não abrir kits acima do necessário. O número de kits abertos não pode exceder a quantidade de pessoas a serem testadas. A palmilha do teste e a respectiva placa plástica de teste devem ser mantidas no estojo, de modo a reduzir o risco de detonação do material de teste. Quando se abre um kit, é preciso usá-lo no prazo limite de 1 hora. Já pronto para o teste, a palmilha e a placa são retiradas do estojo com muito cuidado. Havendo necessidade de manusear diretamente a palmilha do teste, é preciso segurá-la pela extremidade que não contém setas. Remova o pacote de secador e coloque-o ao lado. Em cada FTS é colocada a etiqueta com a identidade única do paciente usando adesivos apropriados ou etiquetas alternativas. As palmilhas de teste são bastante leves, é por isso que devem ser apoiadas numa base em plástico para não se destruírem. Isto pode ser feito com o adesivo do paciente ou com uma fita adesiva. A etiqueta deve conter a identidade antes da recolha do sangue. Usar luvas descartáveis limpas. A pessoa que faz a coleta de sangue deve ter dedos limpos por impregnação com álcool, deve esperar que os dedos sequem ao ar livre antes de pegar na lanceta de coleta de sangue na micropipeta, contendo a amostra sanguínea. A lanceta usada deve ser colocada em contentores de lixo apropriados. Faça o sangue escorrer livremente do dedo pressionado para a micropipeta retirada da caixa de teste. A micropipeta funciona com base na capilaridade e enche-se automaticamente. Não bloqueie o orifício de entrada da micropipeta com a superfície do dedo para permitir suficiente fluxo de entrada de ar para a realização da ação de capilaridade. Não pressione a bolha da micropipeta na altura de recolha da amostra. Segure a micropipeta ligeiramente abaixo do plano horizontal e espere que o enchimento atinja a linha de marcação. Evite fazer enchimentos com bolhas de ar na micropipeta. Para que o sangue não coagule, a micropipeta totalmente cheia deve ser imediatamente entregue ao grupo que faz o FTS. É necessário ter o cuidado ao segurar horizontalmente a micropipeta cheia para evitar derrame. Muito devagar, acrescenta a amostra de sangue na metade inferior do receptor de amostra e suavemente pressiona a bolha. Recomenda-se fazer jorrar gota a gota e esperar que o sangue sature antes da próxima gota. A micropipeta usada deve ser colocada em contentor apropriado. Deve haver o cuidado de nunca trocar de amostras através da confirmação antecipada da etiqueta do indivíduo a ser testado. Não acrescente sangue diretamente do dedo para a palmilha de teste. Depois de colocar o sangue no receptor da amostra, a placa da amostra é imediatamente entregue ao grupo responsável pela cronometragem e leitura dos resultados do teste. A placa da amostra não pode ser transportada em posição vertical. Não é permitido sacudir ou fazer movimentos bruscos com a palmilha de teste depois da colocação da amostra. Como cronómetro, geralmente usa-se o relógio. A hora de início é anotada, acrescentando-se mais 10 minutos que determinam o fim do teste para a leitura. A hora de leitura deve ser anotada na placa da amostra ou na etiqueta.
O registro da hora de leitura é crucial para ajudar em aspectos organizacionais, principalmente quando têm lugar vários testes ao mesmo tempo. Leia o resultado do teste passados 10 minutos depois da colocação da amostra. O resultado do teste é lido usando luz brilhante não filtrada. As linhas difusas geralmente não são visíveis quando a iluminação não é adequada. Se a amostra não migrar ao longo da palmilha segundo o previsto, em 10 minutos, o teste é considerado inválido, devendo, se possível, ser repetido. Algumas vezes, o sangue pode migrar muito lentamente ao longo da palmilha. Nunca deve acrescentar água ou salitre na amostra para aumentar a taxa de fluxo da amostra. No caso de usar anticoagulantes na testagem FTS, o sangue deve antes ser heparinizado. O sangue recolhido do EDTA não pode ser usado na testagem FTS porque geralmente produz um falso positivo. Aparece uma linha de controlo cor-de-rosa para todos os testes válidos. A linha de controlo não pode ser descontínua ao longo de toda a palmilha na metade superior da zona dos resultados. Aparecerá uma segunda linha de coloração rosa abaixo da linha de controlo na metade inferior da zona dos resultados de um teste positivo. Toda a linha de teste cor-de-rosa visível deve ser interpretada como resultado positivo. O teste com apenas uma linha de controlo visível depois de 10 minutos deve ser interpretado como negativo. O teste é inválido quando não aparece nenhuma linha de controlo, independentemente do facto de a linha de teste estar presente ou não. Neste caso, o teste deve ser repetido usando uma nova palmilha de teste e uma amostra de sangue bastante recente. O resultado do teste deve ser imediatamente registado na etiqueta ou na placa de amostra para poder documentar a interpretação dos resultados no 10º minuto. Uma vez registado, o resultado do teste pode então ser transferido para o formato eletrónico ou em papel de recolha de dados mais tarde. O protocolo e os materiais FTS estão sujeitos a alterações. Existe um balcão de atendimento sobre o uso do FTS e dos protocolos mais recentes que pode ser encontrado no NTD Support Center website.